Olá, estamos começando mais um Pão Diário Cast, o nosso podcast aqui do Pão Diário semanal sobre diversos assuntos da vida cristã. E hoje nós vamos ter um tema muito especial, que nós vamos conversar sobre como manter as nossas metas com Deus. Lá no comecinho do ano nós normalmente fazemos várias metas, de vida com Deus, vida com a família, enfim. E agora nós já estamos na metade do ano, já passamos da metade do ano, e nós queremos conversar sobre isso, sobre como a gente pode manter ou reativar essas metas. E antes da gente começar, eu quero te convidar a seguir as nossas redes sociais, se você ainda não nos conhece por lá, não nos segue ainda. Instagram Pão Diário Oficial, Facebook Pão Diário Oficial, YouTube Pão Diário Brasil e o nosso site pãodiario.org. E além também do nosso site de ministérios, que temos vários artigos, temos os devocionais e muitos conteúdos para você, nós também temos o Publicações Pão Diário, que é onde nós temos a nossa loja virtual com todos os materiais aqui do Pão Diário que você pode conhecer também, e inclusive nossas agendas, planners, que é mais ou menos o que a gente vai conversar por aqui hoje. Então, nós temos dois convidados muito especiais, a Lucila Alice e o pastor Tiago Matos. Sejam muito bem-vindos, vocês podem se apresentar. Começar pela Lu. As damas primeiro. Então, meu nome é Lucila, vou começar dizendo o que eu sou, Eu sou criada por Deus, resgatada pelo sangue de Jesus e chamada para boas obras. E na sequência, eu sou casada, sou mãe, tenho uma menina de 12 anos, sou uma pessoa muito orientada por organização através de listas. Sou uma pessoa bem fanática por listas e sou designer no Pão Diário e tenho trabalhado nessa empresa já há 12 anos e tem sido uma satisfação contribuir para a expansão do reino através do design, através da diagramação dos textos, da confecção de capas. Tem sido realmente uma experiência maravilhosa. Eu sou o Thiago, sou casado com a Marion, tenho 2 filhos, a Ana Luísa e o Daniel, e hoje eu pastorei a Igreja Presbiteriana do Tarumã, com muita alegria, e eu talvez não seja tão assim fissurado em listas, que nem a Lucila, mas também sou bastante sistemático e organizado com as minhas coisas. Uso o planner não de devocional, mas o meu planner diário de compromissos e tudo mais, Então, é uma área que eu gosto muito também, de ter tudo bem organizado, bem arrumadinho, Então, esse sou eu. Que bom que eu vou aprender muito com vocês hoje, porque eu não sou essa pessoa assim, tão organizada. Eu gostaria de ser, estou tentando ser. Mas para a gente começar a nossa conversa, antes de tudo eu queria perguntar para vocês, quais metas vocês fizeram com Deus? Lógico, o que vocês quiserem compartilhar, que vocês têm tentado aí, seguir e cumprir ao longo do ano. Pastor, vamos lá. Eu normalmente estabeleço metas a respeito da vida ministerial, nem sempre a respeito da vida pessoal. Então, normalmente eu olho para a vida da igreja, olhando para o que a igreja está precisando e como é que eu vou ministrar a igreja nesse sentido, Então, na minha vida pessoal, eu faço algumas metas mais vinculadas a planejamento financeiro, a planejamento da família, essas coisas e tudo mais, Mas na minha vida ministerial, eu penso muito assim, tal mês nós precisamos ministrar a respeito disso na vida da igreja, esse ano eu pretendo pregar tal série, em tal livro. Então essas são metas em que eu vou tentando estabelecer ao longo do ano, no começo do ano, para que ela se desenvolva ao longo do ano, Então, normalmente são metas mais voltadas assim para a vida da igreja, mais voltadas assim para o que precisa ser ministrado de acordo, por exemplo, em julho agora, nós temos a eleição da liderança da igreja, presbíteros e diáconos. Então, desde o começo do ano, nós já estávamos planejando aí como seria um mês de ministração e tudo mais, até que chegou esse mês e nós já elaboramos lá cada uma das ministrações e tudo mais, Então, nós estabelecemos esse tipo de metas. Mas, assim, uma das coisas que eu não consigo ter meta é a respeito de qual livro da Bíblia eu vou fazer minha devocional esse ano. Isso eu não consigo. Mas eu, por exemplo, eu uso devocionário. Então, normalmente eu estou com a minha devocional, ela vem embasada em um devocionário. Então, normalmente a minha meta é
vou terminar o meu devocionário esse ano, né? Não vou largar no meio e tudo mais. Por enquanto estou firme. E você, Lu? Bom, para mim, a questão de organizar metas para o ano sempre tem a ver com vida devocional e em família, porque eu sinto que, como eu sou muito orientada para me organizar por listas, mas a minha filha e meu marido não necessariamente, eu preciso organizar as coisas também para eles. Então, no sentido de fazer devocional em família, para esse ano eu me propus a fazer memorização de versículos. Então, geralmente eu vou assim, tem 52 semanas no ano, então são 52 versículos que nós vamos memorizar ao longo do ano. O meu foco principal não é que, por exemplo, no caso, são versículos que, como eu sou cristã há muito tempo, eu já sei, eu começo a falar versículo, eu já termino, já digo a referência. O objetivo de memorizar versículos não é necessariamente você saber o endereço do versículo, porque hoje em dia com o Google você começa a falar, escrever o versículo, vai lá, digita, ele já te dá o resto e já te dá a referência. Não é necessariamente isso, mas é você ter a palavra no coração, você, como diz em Deuteronômio 6, né, você... ao caminhar, ao sair, ao levantar, o tempo inteiro ensinando no caminho a criança e inculcando a lei de Deus, né? Então, assim, isso me dá a ideia de que a repetição é muito necessária. Então, eu tenho procurado trabalhar assim, vamos fazer um versículo por semana e a gente vai memorizar esse versículo. Eu tive uma ideia um pouco maluca, porque até hoje eu não sei se vai dar certo, mas eu estou fazendo no começo do ano. A minha intenção era fazer esses versículos serem memorizados em português e em inglês. E aí, mas isso ano passado. Para 2022, eu quis ir um pouco mais além e querer memorizar os versículos em espanhol. Mas por que aconteceu isso? Eu não falo espanhol, gente. Você vai pensar, nossa, a pessoa é trilingue. Não, eu não falo espanhol. E aí eu falei, vou aprender, vou ter que aprender, né, junto com a filha, né? Porque ela também não sabe, meu marido também sabe bem pouco. Aí eu falei, bom, eu tive essa ideia porque fui para um bazar e achei uma Bíblia em espanhol sendo vendida por 5 €. Eu falei, não, 5 € é muito barato, vou comprar essa Bíblia, né? Abri, não sabia ler quase nada, mas aí eu tenho uma amiga que é argentina, tenho outro amigo que é equatoriano, aí eu fui pedindo uma ajudinha, como é que fala essa palavra aqui, essa aqui, manda um áudio falando esse versículo e tal, e aí comecei. Então, a gente está já há algumas semanas, né? Memorizando o mesmo versículo que a gente memoriza em português, vou memorizar também em inglês e também em espanhol. Legal. Então, são metas assim, de você interiorizar a palavra de Deus no seu coração. E claro, né, aprender línguas é consequência, é um plus, né? Não é o objetivo principal, mas é divertido, porque a gente acaba tendo contato assim com... A gente tem amigos estrangeiros, tal, e é legal você aprender essas coisas, manter o cérebro ativo, né? E outra meta que eu estabeleci, que infelizmente essa eu fracassei miseravelmente, é de ler um capítulo da Bíblia por dia, em família. Por que eu digo que fracassei miseravelmente? Porque essa meta foi de 2021, e a gente até que conseguiu bem direitinho ler um capítulo da Bíblia por dia. Assim, o tempo que é investido nisso é ínfimo. 5 minutos, às vezes quando o capítulo é grande, 10 minutos. Então não tem desculpa de dizer assim, não tem tempo. Na verdade, quando a gente diz que não tem tempo para alguma coisa, a gente não tem prioridade. Porque tempo, 5 minutos, você vai ter para parar e ler um capítulo da Bíblia. Mas às vezes no corre-corre, você acaba deixando, né? Aí quando você vai ver, passou uma semana, passou um mês, e você não fez lá a tal leitura diária do capítulo da Bíblia em família. E aí, esse ano, eu tive alguns problemas, assim, na minha família, em termos de doença, na família, né? Minha mãe acabou falecendo recentemente, e misturado a isso, a correria do dia a dia, que já é normal, então tudo isso fez com que eu fosse abandonando de vez esse projeto, mas eu quero aqui publicamente declarar que eu quero retomar o projeto, porque estava sendo muito bom. A gente conseguiu ler de Gênesis até a 1 Crônicas, passamos as genealogias, né? Não vou dizer que eu desisti por causa da genealogia, não, porque a gente até passou, a gente já estava nas histórias ali dos reis de novo. Mas, assim, é muito legal, assim, sempre surgem perguntas, porque a minha filha sempre pergunta, mas esse rei, ele não tinha feito isso? Mas como é que aconteceu isso aqui e o outro? Mas por que o profeta disse isso aqui? Então, isso vai gerando perguntas, vai gerando diálogos,
na família em relação à Bíblia, que não, essas perguntas não seriam suscitadas se a gente não fizesse essa leitura bíblica. Então, eu considero que foi muito enriquecedor. Eu vou dizer que até 2, 3 meses atrás a gente estava conseguindo fazer. Depois a gente deu essa pausa aí, que eu não gostaria de ter feito, e pretendo retornar, né? Agora, publicamente, eu declarei que eu tenho que começar, né? Vou começar amanhã mesmo, vamos tentar retomar esse hábito, porque eu acho que realmente a gente só tem a ganhar quando... Né? A pergunta é, metas com Deus que você estabelece. Assim, aquela coisa básica de vou emagrecer tantos quilos, vou estudar mais, vou aprender um idioma, isso aí todo mundo já faz, mas acho que o cristão, ele tem que andar aquela segunda milha, não, ele tem que fazer uma coisa a mais para o bem espiritual dele próprio, dos outros, né? Em prol do reino de Deus. Então, assim, você tem que pensar, eu acho que as pessoas poderiam pensar mais além no que se refere a metas com Deus, sabe? Seu relacionamento com Deus no começo do ano. E no caso agora, no começo do semestre, né? Vamos começar a pensar, já que alguma coisa, né, já não deu tão certo, no caso para mim, né, da leitura bíblica em família, não deu tão certo assim, foi esmorecendo até morrer, então vamos renovar o negócio a partir do segundo semestre. Então, acho que você não pode deixar a peteca cair, né? Que vai dar errado, às vezes vai dar, somos humanos, né? Mas sim, é importante você estar disposto a recomeçar. Eu acho que isso é muito importante. E é exatamente sobre isso mesmo que a gente quer falar, né? Porque, como você disse, nós somos humanos, nós somos perfeitos. Então, e muita gente tem essa dificuldade, né? Eu como eu falei para vocês, eu não sou a pessoa mais organizada. Então, eu tenho essa dificuldade também. Então, é legal a gente conversar sobre isso para mostrar que é possível mesmo dentro das dificuldades, né? Como você falou, vai tentar agora retomar, o importante é não desistir de vez, né? Mas recomeçar. Então, eu queria perguntar para vocês, quais dicas vocês dão para esses recomeços, né? A gente conversou aqui agora sobre como foram estabelecidas essas metas, né? A importância das metas com Deus, mas quais os conselhos vocês têm para quem quer reativar essas metas e fazer acontecer, mesmo que seja só na metade do ano? A minha dica é, não deixa para o ano que vem. Né? Pode ser agora. Né? A Lucila falou assim, não, amanhã mesmo retoma. Eu acho que é isso mesmo. Né? Retomar agora que dá. A hora que você percebeu que você abandonou aquilo que você queria fazer, é importante que você, agora, com consciência, eu vou retomar, né? Eu tinha esquecido de falar de uma meta importante que eu tinha estabelecido. Esse ano eu fiz 40 anos de idade e eu tinha estabelecido como meta que eu ia cuidar mais da minha saúde. Então, eu entrei na academia e tudo mais, né? Comecei a fazer alguns exames médicos para ver se estava tudo bem e tal. E no meio disso tudo peguei Covid, eu acabei parando de ir para a academia. E agora eu estou fazendo alguns exames para ver se está tudo em ordem para poder voltar à academia. Mas acho que o grande segredo é esse, você saber, nós seres humanos, nós temos a vida muito marcada, assim, por dias, por datas, né? E eu acho que isso é muito importante. A gente tem que celebrar a gratidão a Deus pela vida o tempo todo dia. Mas no nosso aniversário a gente lembra um pouco mais sobre isso, não é verdade? Quando a gente completa um ano de vida e tudo mais, a gente lembra assim, bom, eu preciso ser grato, mais grato a Deus a respeito da minha vida, né? A gente lembra da redenção o ano todo, mas quando chega a Páscoa é um tempo que a gente enfatiza isso um pouco mais, né? A mesma coisa no Natal, a gente lembra da presença de Cristo o tempo todo na vida da gente, mas quando chega o Natal é um momento em que a gente para celebrar isso, né? E eu acho que estabelecer esse tipo de meta é sempre muito importante, justamente para a gente lembrar que, apesar das metas, nós temos que manter isso durante um bom tempo, e não só naquela data ou naquele momento específico e tudo mais, mas sustentar aquilo, né? Para mim, a principal dica é, se você estabelecer uma meta e você, por algum motivo, veio abandonar aquilo, e aquilo é um bom propósito, então, não espera para amanhã, não, retoma, né? Você pode retomar e, lógico, passar uns 6 meses, tudo bem, mas você tem o resto da vida para fazer isso, né? Então, retoma e quem sabe aí você vai provar de toda a edificação que você queria quando você começou a estabelecer essas metas. Costumo dizer, o pessoal normalmente faz aqueles planos de leitura do ano todo, né? Então, eu vou ler a Bíblia toda em um ano.
E eu costumo dizer assim, olha, ler a Bíblia toda em um ano é muito bom, mas melhor do que ler a Bíblia toda em um ano é ler a Bíblia o ano todo, né? É muito melhor. Né? Então, às vezes, você não consegue lá os 3 capítulos por dia, né? Mas você não colocou um bom plano, assim, não, lê um capítulo por dia, né? 3 capítulos é demais? Um capítulo por dia. Puxa, mas eu não consegui ler um capítulo hoje. Não tem problema, leia uma perícope, leia 2 versículos, leia um salmo, né? O mais importante do que ler a Bíblia toda em um ano é você ler a Bíblia o ano todo. Né? Então, eu normalmente digo, apesar das metas, você precisa ser edificado nessas metas e não idolatrá-las, né? Colocar num patamar de divindade, etc. Ainda que a disciplina é algo muito importante na formação do caráter do cristão. Né? Então, manter a disciplina a respeito daquilo que você coloca como propósito de fazer, né? Estabelecer um horáriozinho para você sempre fazer isso, é muito bom. Mas lembre-se que acima da meta está o Senhor que nos edifica por meio das metas. Né? Amém. E você, Lu, tem algum conselho a mais que você já deu pra gente? Não, eu acho que era mais isso mesmo, de não deixar a peteca cair, né? Aquela coisa, poxa, não consegui ler 3 capítulos, lê um, não consegui ler um versículo, mas esteja em contato, né, com a palavra. Não consegui orar 10 minutos, ora 5, mas não deixe de orar, né? Não deixe de estar assim, em sintonia com tudo que Deus é para você, e Ele merece, Ele é digno desse tempo que você dedique para Ele, né? E muitas vezes a gente dedica muito do nosso tempo para coisas que não vão edificar em nada, só para o nosso próprio entretenimento. Então, se você parar para pensar bem, dá para separar assim 5 minutinhos e você, né, realmente parar tudo e dedicar esse tempo para Deus. Dá para fazer isso, mas assim, precisa você não deixar a peteca cair. Desanimou a primeira vez, né, fracassou, continua. Acho que dá. Uma coisa interessante que eu até esqueci, não era bem uma meta, mas uma amiga minha acabou me dando uma dica e eu acabei transformando aquilo numa meta, né? Ela fez um curso, uma vez, um curso desses que tem nas igrejas, de a identidade que você tem em Cristo, quem você é em Cristo e o que você tem em Cristo. E aí ela me deu uma lista de 70 versículos, mas não era o versículo escrito, era só referenciazinha assim e ali em branco. Só referência ali em branco. 70 linhas, eram 3 folhas sulfite, assim, e ela falou, olha que legal isso aqui, é o que você tem em Cristo, o que você é em Cristo. Eu pensei, poxa, hoje em dia as pessoas estão tão perdidas, às vezes elas não sabem quem elas são. Até eu comecei me apresentando dizendo, olha, eu sou criada por Deus, sou redimida, porque eu acho que a gente não pode esquecer nunca disso. A gente, às vezes, esquece de quem a gente troca a nossa identidade pela nossa profissão, troca a nossa identidade pela nossa maternidade ou não maternidade, pelo nosso estado civil, mas a gente tem que lembrar que, acima de tudo, quem a gente é, assim, de verdade, na essência. Quando a nossa profissão for tirada da gente, quando nossos filhos forem embora, casarem, enfim, né, se o nosso cônjuge falecer, quem somos nós? Então, é muito importante a gente nunca esquecer de quem a gente é em Jesus. Por termos crido em Jesus um dia, aceitado Ele, quem nós somos e o que nós recebemos de presente por causa dessa decisão. E aí essa lista de 70 versículos eu achei maravilhosa, e eu comecei a escrever os versículos do lado e comecei a grifar as palavras que representavam aquilo, né, que nós temos. Aí veio um monte de palavras que nós temos, que nós somos. Aí eu comecei a querer associar isso com dilemas que a minha filha estava tendo na escola. Por exemplo, um menino estava lá fazendo bullying com ela na escola, dizendo, você é muito sem graça, você é muito sem sal. Olha, o menino está dizendo que você é sem graça, que você é sem sal. Mas o que a Bíblia diz a respeito de você por você ter um dia crido em Cristo? Diz que você é sal da terra, diz que você é luz do mundo. Então, várias coisas que a voz do inimigo às vezes tenta inculcar na cabeça das nossas crianças, ou até dos adultos mesmo, e a pessoa fica cheia de problemas de identidade com aquilo, cheia de traumas ou de baixa autoestima, e a palavra de Deus dá de bandeja para a gente, rebatendo tudo isso, todas as mentiras do mundo, a palavra de Deus dá de bandeja para a gente. Aí eu comecei a fazer a lista, né, de novo a lista, e como sou designer, não contente em fazer a lista, eu pensei, acho que eu vou fazer também um poema virtual, que é aquele quadro cheio de palavras, de lettering, assim, aquelas coisas, para eu poder sempre olhar aquilo, bater o olho e saber quem eu sou. Quem Jesus diz que eu sou. Então, assim, a
Às vezes uma pessoa diz que eu sou uma coisa, me deixa para baixo, mas a palavra de Deus está dizendo justamente o contrário. Então é muito importante você nunca se esquecer disso, porque a gente, às vezes, lê, 5 minutos depois a gente esquece e já está mal de novo, sendo que aquilo ali é uma palavra ungida para a sua vida e que, sabe, quando você vai ver na palavra, aquela unção que tem naquela palavra, ela vai totalmente anular aquilo que já foi falado para você que te deixou para baixo. E às vezes a gente não usa isso por não conhecer mesmo. Então, eu achei super importante fazer essa lista, assim, que foi uma meta bem pessoal mesmo, não foi uma coisa assim que eu pensei, vou transformar isso numa lista, mas nem era o objetivo inicial, né? Mas aquela coisa, né? Lista maníaca é assim mesmo. E até puxando disso mesmo que você falou, né, Lu? Da gente saber o que a gente está buscando, que tipos de metas a gente está estabelecendo na nossa vida. E como que é para vocês? Já falaram um pouquinho disso no começo, né? De pastor, como que você cria suas metas e tal. Mas para quem está assistindo, ouvindo a gente agora, o que é mais importante, como vocês criam metas com sabedoria em Deus, assim, né? Para não... Porque às vezes a gente se perde até na quantidade das possibilidades de metas, né? Eu vou criar uma meta... Teve um ano que eu fiz isso. Eu criei... acho que foram umas 10 metas, assim. Uma meta, 1, 2, 3 para cada área da minha vida e no fim eu não cumpri nada porque eram muitas coisas. Então, como ter essa sabedoria de saber exatamente o que colocar como meta em Deus para aquele ano? Eu acho que tem muito a ver com a nossa piedade e temor do Senhor. Às vezes a gente estabelece um peso sobre nós que nós nem damos conta de carregar e nem a nossa função carregar, né? Eu acho que um dos grandes problemas de estabelecer metas é a gente acabar esquecendo que nós somos falhos, limitados, e pelo fato de sermos falhos e limitados, nós também precisamos de descanso, nós também precisamos de não nos enchermos de atividades e de propósitos, etc., que o próprio Deus não nos deu, né? Então, é curioso que na palavra, Jesus ele não repreende os fariseus apenas porque eles estavam fazendo coisas erradas. Mas em alguns momentos Jesus repreende os fariseus enquanto eles faziam coisas certas, mas com a motivação errada. Então perceba que quando Jesus estabelece isso, nós podemos olhar para a nossa vida e pensar assim, qual é o motivo pelo qual eu quero ler a Bíblia toda em um ano? Qual é o motivo pelo qual eu quero fazer isso? Qual é o motivo pelo qual eu quero fazer isso? Eu acho que a questão da motivação, ela nos leva a olharmos para aquela meta com um pouco mais de piedade e temor do Senhor. Será que o motivo pelo qual eu, por exemplo, preciso por motivos de saúde, mas qual é o motivo pelo qual eu preciso emagrecer? Né? É porque eu quero ficar mais bonito, eu quero ser notado, é porque eu quero que as pessoas admirem a minha beleza física. Bom, comigo é difícil isso acontecer, mas é possível que alguém estabeleça esse tipo de meta, né? Agora, é uma meta boa, você querer emagrecer, cuidar mais da sua saúde, etc. Agora, qual é o motivo pelo qual você quer aquela meta? Eu conheci gente que queria ler a Bíblia, e ler a Bíblia assim rapidamente, justamente para poder pegar outros cristãos em contradição. Essa é uma meta terrível, né? É uma meta demoníaca, uma meta pecaminosa. Então, estabelecer metas, ela sempre está, por trás do estabelecimento das metas, precisa estar qual é a motivação que eu tenho para estabelecer metas. Eu quero ler a Bíblia toda em um ano, porque eu quero conhecer mais da palavra. Poxa, que boa meta, né? Eu quero ler a Bíblia toda, porque eu quero ouvir Deus falando comigo através da palavra. Puxa, que boa meta. Mas eu quero ler a Bíblia toda para dizer para o fulano de tal que ele não sabe mais nada do que eu. Gente, que meta terrível. Que meta terrível. Não é porque eu quero brigar com o pastor, né? Eu quero mostrar ao pastor que ele está errado. Gente, que meta terrível. Né? Não é uma meta movida pela piedade, pela edificação do coração, no temor do Senhor. Então eu acho que tem muitas das nossas metas, às vezes elas são estabelecidas na nossa carnalidade. Outras das nossas metas, elas são estabelecidas por causa das nossas idolatrias. E algumas das nossas metas nós colocamos como um fardo pesado demais sobre nós
né? A Luana falou aqui, né? Eu estabeleci 10 metas, né? Uma para cada área da minha vida e tal. Mas talvez tenha estabelecido mais peso do que você deveria estar carregando, né? Então eu acho que estabelecer metas é bom, desde que você entenda e saiba quais são as motivações pelas quais você está estabelecendo meta. É para sua edificação? É para a edificação do corpo de Cristo, para a igreja? São metas baseadas na minha piedade, no meu temor do Senhor? Não são. Bom, então, esquece essas metas. Né? Talvez elas não sejam para o seu benefício. Né? Vai estabelecer peso na sua vida? Não, as metas são o contrário. Elas precisam produzir leveza. As metas nada mais são do que uma forma que Deus usa para disciplinar o nosso coração no temor, na piedade, na sabedoria, na inteligência, né? Se é para coisas além disso, é possível que suas metas sejam equivocadas. É bem isso, elas têm que ser as metas têm que ser um recurso para você, para te auxiliar, né? Não para te colocar um jugo, né? E até porque, né, o jugo de Jesus é suave, o fardo dele é leve, não é essa a intenção. Mas, assim, compartilhando uma coisa que eu lembrei agora quando você falava de, vou ler a Bíblia só para pegar o irmão em contradição, né? Que isso a gente sabe que acontece mesmo, né? Uma outra coisa que aconteceu comigo quando eu era adolescente, eu teve uma vez que eu li a Bíblia com motivação errada. Agora que você falou isso, eu me lembrei, falei, poxa vida, eu tenho que compartilhar isso aí. Existia muito na minha época de adolescente gincana bíblica, com perguntas e respostas valendo prêmio, e eu ficava super empolgada, porque eu sou muito competitiva, eu falava, eu tenho que ler, eu tenho que saber, eu tenho que memorizar mais versículo para poder saber mais que o coleguinha, para eu poder ganhar o prêmio, não sei o quê. Então eu ficava naquela coisa. E realmente eu memorizei, mas eu reconheço hoje que até antes de você falar, já reconheci mesmo que era com a motivação errada, porque quando você está com a motivação correta, você não está tão preocupado assim com o endereço que está, o versículo, ou, sabe, mas você está muito mais preocupado com a essência daquilo, se você está vivendo aquilo, e às vezes aquilo não está falando nada ao seu coração naquele momento, mas vai chegar uma hora que a tempestade vai vir na sua vida, que a tribulação vai bater na tua porta, e aquele versículo lá que você aprendeu quando tinha, sei lá, 10, 11 anos, aquele versículo vai pular na sua mente, porque é o Espírito Santo que vai te dar, já aproveitando que você já memorizou, seja por motivação errada ou não, mas às vezes é bem aquilo que o Espírito Santo vai pegar e vai colocar na tua mente. Então, assim, teve versículos que realmente eu memorizei quando eu era muito pequena, e na hora que eu estava passando uma tribulação muito grande, assim, nos últimos dias de vida da minha mãe, eu sabia que ela estava num estágio terminal, que ela estava sofrendo, tudo. E assim, aquelas palavras vieram, e eram palavras que, sabe, eu já tinha memorizado, que já estavam no meu coração, mas elas vieram à tona naquele momento. Então, por isso que é importante, não é para você ser o bonzão, que decora as coisas, que memoriza, que você tem uma memória privilegiada, né? Apesar de todos os benefícios que a gente já sabe, que memorizar trechos, seja de versículo, seja de livro secular, qualquer trecho que você memorize de escola, para estudar para uma prova, memorizar é muito importante para você se prevenir contra Alzheimer, para você, faz bem neurologicamente falando, você memorizar, você repetir coisas, né? E está sempre aprendendo coisas novas, isso faz muito bem para o cérebro, mas acima disso tudo, faz muito bem que o Espírito Santo possa usar essa capacidade que você um dia exercitou para te lembrar de coisas, para trazer a sua memória que pode te dar esperança. Porque ele só vai usar se você já tiver lido, né? Não vai assim, talvez num sonho, claro que o Espírito Santo pode fazer o que ele quiser, mas assim, talvez num sonho você vê um versículo na sua mente que você nunca memorizou, mas assim, se você já memorizou, o caminho fica muito mais suave, porque você tem aquela ferramenta, já está até adormecida, mas o Espírito Santo faz vir à tona na hora correta, na hora que você menos pensa que você está precisando, aquele versículo básicozinho ali que você, né, na escola dominical a professora quis que você memorizasse, que você pensasse, não vou usar isso para nada na minha vida, você vai usar, porque o Espírito Santo vai te dar essa lembrança, e você, nessa hora, você vai chorar, você vai se quebrantar, porque era uma coisa tão simples, e você vai agradecer que um dia te fizeram memorizar aquilo, sabe? Aquela verdade, você não vai nem precisar do Google, aquela verdade está no seu coração.
Então, acho que é muito importante, a gente não deve nunca ver como um jugo, mas ver como um privilégio, realmente. Eu vejo pessoas na China, já vi muitos videozinhos assim, eu ajudo numa organização missionária só para meninas, meninas de 9 a 18 anos, chamado Mensageiras do Reino, não sei se vocês já ouviram falar dessa organização missionária, mas assim, a gente acaba vendo muitas biografias de missionários, sabendo o que está acontecendo no mundo, né? E aí já vi muitos videozinhos de pessoas na China recebendo caixas, assim, encomendas com Bíblias dentro. E elas, assim, com aquele amor, porque elas finalmente tinham uma Bíblia para poder ler. E às vezes a gente tem tantas versões, tantas coisas, né? E a gente não dá valor pela quantidade de coisas que a gente tem. Às vezes a gente fica se pegando em detalhes pequenos, como, essa versão eu não gosto, não quero essa aqui é ruim, essa aqui está errada, não sei o quê. E uma vez um professor disse para mim, assim, foi perguntado na sala de aula, né, qual a melhor Bíblia, qual a melhor versão bíblica para ler? Aí o professor falou assim, eu sei que esse professor gosta muito da Almeida, né, e ele falou assim, quer saber qual que é a melhor Bíblia para você ler? A melhor Bíblia é aquela que você lê. Não adianta você ter a super versão de estudo, com comentários, não sei o que, essa Bíblia está ali, pegando pó, você nunca abre para ler, né? Você tem lá no aplicativo 50 versões, mas você não vê nenhuma. Então, assim, a melhor Bíblia para você é a que você vai ler. Se você vai ler, essa vai ser a Bíblia boa para você. Então, o meu conselho, assim, que realmente a gente não desista das metas que a gente tem em Deus. Se falhou, vamos sacudir a poeira, vamos dar a volta por cima disso, pedir perdão a Deus e pedir para Ele força também, porque muitas vezes não vem da gente, a gente pensa assim, eu consegui ler a Bíblia num ano, mas se você não percebe que muitas vezes foi realmente Deus te dando força para você conseguir fazer aquilo, porque num ano muito tenso, um ano muito que você está passando um período muito ruim, às vezes você não tem nem disposição emocional para abrir a Bíblia e ler, ou você lê sem perceber, se eu li 2 parágrafos, nem entendi direito o que eu estou lendo, mas estou lendo aqui só para cumprir a meta. Também não é assim, né? Então, assim, pedir realmente para Deus te dar força para você cumprir essa meta. Eu acho que é uma coisa importante. Falar, Deus, olha, essa meta aqui eu gostaria de cumprir esse ano. Eu não tenho capacidade, não me vejo organizada, não me vejo realmente, não me vejo capaz de cumprir isso. Mas me ajuda, porque é na tua força que eu quero cumprir essa meta que é para a tua glória, é para me edificar, para eu poder edificar os outros também. Preciso me encher para poder ter o que oferecer para os outros, então me ajuda. Então, acho que isso é muito importante, contar com o auxílio de Deus para cumprir as metas. E tinha um próximo tópico aqui que a gente já falou, mas está dizendo aqui como que a gente pode saber o momento certo de redirecionar as nossas metas ou criar novas. Mas tem tudo a ver com isso do coração, né? Da motivação que a gente tem, de fato, em cumprir aquilo. Então, eu já queria pular para o próximo tópico, que agora é muito específico da aluna. Você também pode falar, pastor. Mas, para quem não sabe, a Lucila é a criadora do nosso planner, né? O Planner Pão Diário. E, como ela falou, você é a louca das listas. E o nosso planner é super, super, super completo. E hoje eu queria pedir especificamente para a Lu, para você explicar, Lu, como que as pessoas podem se organizar utilizando o Planner Pão Diário, utilizando as listas, né? Tudo aí que você sonhou, que nós já estamos no meio do ano, né? Mas também, ainda assim, é o meio do ano, tem mais o dobro do que a gente já viveu aqui. Então, se você quiser conhecer o Planner, tem o nosso site, você ainda pode utilizar, que tem muita coisa para viver ainda nesse ano, né? Então, explica aí, Lu, como que você se organizou e para criar o Planner e para pensando na rotina das pessoas que vão utilizar o Planner. Bom, primeiro que eu achava que a única doida que se organizava por listas era eu. Até que veio o advento do WhatsApp e eu comecei a entrar em grupos de organização doméstica, grupos de personal organizers. E aí essas pessoas, elas também eram loucas por listas. Eu falei, gente, eu me achei aqui nesse grupo, né? Todo mundo gosta de fazer lista de tudo. É lista do que você vai fazer do almoço de segunda a sábado, é lista da limpeza da casa, aí tem lista do que você põe no armário, não sei o que, rotular tudo. As pessoas são loucas por rotuladoras também. Então eu vi que era um nicho. Era um nicho de pessoas que estavam sedentas por uma ferramenta, por um recurso de organização. E eu pensei, todas essas pessoas gostam de listas. Os planners já eram produtos que estavam começando a ser vendidos aqui no Brasil
assim, estava meio que na transição, né? As pessoas estavam ainda usando agenda, mas também estavam começando a usar Planner, e eu considero que Planner é um primo rico da agenda. É uma agenda, só que com uns recursos a mais, assim, que não tem nas agendas comuns. Então, eu pensei, bom, eu vou juntar tudo isso e eu vou tentar ver se não dá para fazer uma coisa só, fazer a agenda junto com o Planner, junto com esses recursos todos que eu vejo que essas personal organizers usam, que eu vejo que essas pessoas que gostam de organização doméstica usam. E às vezes você dedica muito tempo assim só para o seu lado profissional, mas você esquece a sua casa, está lá abandonada as moscas. Às vezes você fica só na casa, sua casa está um brinco, mas você está um caco porque você não tem tempo de se cuidar também, você não consegue arrumar tempo para ir na academia porque você está encerrando a casa. Porque, né? Então eu falei assim, não, tem que ter um jeito de você conseguir organizar todas as áreas da sua vida num produto só. E eu vi que tinha muito assim, tem planner financeiro, você vai na papelaria, você vê muito, a planner financeiro, tem planner de devocional, agora já tem bastante, né, na época que eu fui nem tinha isso, aí tem planner de organização doméstica, tem planner só para estudo. Eu falei assim, mas por que não ter um planner com tudo isso junto? Afinal de contas, a sua vida não é tão setorizada assim, é uma vida só, ela é setorizada, mas ela é uma vida só, então por que não colocar um produto só? Aí foi aí que eu tive a ideia de tentar organizar todos esses setores da vida de uma mulher, né, no caso um planner feminino, colocar num produto só. Então, separar assim, tipo, só uma parte só para você, que são as abas do planner, né, uma aba só para você, a sua vida, seus cuidados pessoais, quem você é, as frases que você gosta, enfim, tudo que você, filmes que você um dia quer assistir, tudo que, as listas que você vai organizar em relação a você, a quem você é, a sua vida pessoal. Aí tem a da casa, tem um roteiro para você limpar a sua casa todo dia. Toda segunda-feira eu vou limpar o teto da minha sala, sabe? Eu vou lá bater os tapetes, enfim. Toda terça-feira eu vou regar minhas plantas. Então sempre tem que ter isso numa casa. Se você não tiver, sua casa entra em colapso rapidamente. Toda dona de casa sabe disso, né? E muitas vezes a dona de casa ainda não conseguiu estabelecer essa coisa semanal. Então tem lá o roteiro semanal de limpeza, tem o roteiro anual de limpeza, porque tem coisas que você não limpa lá o lustre, né? Você não manda lavar as cortinas, você só precisa lavar as cortinas uma vez por ano. Então essas coisas assim, mas você tem que saber que, olha, a última vez que eu mandei a cortina para a lavanderia foi lá, sei lá, em setembro do ano passado. Opa, já estamos em junho, eu tenho que começar a me despertar para, né, levar para a lavanderia essa cortina. Você ter esse controle, até da troca da escova de dentes. Não, você trocou a escova de dente, né, tal mês, todo dentista fala que você tem que trocar de 3 meses. Você lembra? Muitas vezes está lá a escova, parece uma piaçava, você não trocou ainda, mas você não lembra. Porque minha esposa é dentista, então ela traz a escova, né? Mas geralmente as pessoas só lembram quando a escova não está escovando mais nada, né? E aí você fica, tá, mas quando foi que eu troquei mesmo? E você se espantaria se você anotasse e você de repente, poxa, faz 1 ano que eu não troco as escovas de dente, né? Então são coisas assim que são importantes você ficar se lembrando. Aí tem a aba da saúde, a aba dos estudos, né, para você conseguir marcar provas, que assunto vai cair na prova, que dia e tal, e a parte financeira, que tem, assim, entrada, saída, o que você gastou no cartão, enfim, tem gente que gosta de anotar até quanto de gasolina botou no tanque e quanto que durou aquela gasolina, como é que foi, a quilometragem, tem gente que gosta de fazer isso. Meu marido é uma pessoa assim, que gosta de ficar anotando tudo em relação ao abastecimento do carro, né. Então, assim, a gente procurou fazer, organizando, né? Claro que as ideias foram surgindo. A minha inspiração foram esses grupos de WhatsApp de personal organizers e de mulheres que lidam com organização doméstica diretamente, mas também, claro que na minha equipe teve pessoas que foram dando as ideias, foram fazendo os adendos muito importantes, assim, e a gente foi gerando esse bebê, né, até que ele nasceu, e cada ano a gente procura dar uma aperfeiçoada, né, essa página aqui podia ser menor, maior, podia colocar mais uma coisa aqui, mais um campo, né, então eu acho que é muito importante você fazer essa organização, ter a sua agenda normal, né, e muito importante também eu via que as pessoas gostam muito de fazer organização em manhã, tarde e noite, então tem planners que tem um formato que é como se fosse agenda mesmo, só ali o quadradinho, ou o retângulo, ou a página inteira para o dia. E aí eu preferi, como eu vi que estava caindo muito no gosto das pessoas,
essa coisa do manhã, tarde e noite, eu preferi colocar essas questões, porque qualquer compromisso que você às vezes tem, você às vezes vai uma manhã inteira, vai uma tarde toda, você sempre programa para antes ou depois do almoço, né? Como se o almoço fosse a estrela principal do dia, e você vai programar a sua vida entre compromissos antes e após o almoço. E a noite geralmente é reservada para a família, mas tem gente que também estuda à noite, faz pós, faz alguma coisa assim, faculdade. Então eu via que era importante, as pessoas às vezes deixavam de comprar planner, eu via que as pessoas comentavam isso, eu queria comprar esse planner e tal, mas não tem a divisão manhã, tarde e noite. Então eu via que isso era um fator que até decidia a compra pelo consumidor. Eu falei, bom, então vamos colocar isso manhã, tarde e noite. Por isso que eu achei que essa ideia seria uma boa, né? E para quem gosta de se organizar por listas, é um produto, acho que, feito para pessoas que gostam de se organizar por listas, mas eu acho que quem não tem esse hábito pode dar uma chance, pode começar a tentar criar, porque eu acho que uma coisa muito satisfatória é você fazer uma lista de coisas que você tem que fazer e depois você ir lá riscar, ticar. As pessoas dizem, eu achava que eu era maluca, né? Que elas, não, só eu que sinto que tem essa emoção de ficar ticando, e menos uma tarefa para eu fazer, que eu já cumpri e tal. Eu achava que era só eu. Mas depois, nesses grupos aí, eu comecei a perceber que eu não era a única. Tinha mais gente como eu e que esse nicho de pessoas merecia um produto específico para elas, porém, eu acho que quem não faz consegue iniciar, dar o pontapé inicial. Não, vamos aqui fazer, vamos começar com uma lista simples de 3 itens. Consegui fazer isso, risca, você vai ver só que delícia que é a situação. Eu aconselho todo mundo a começar. Muito legal, né? Então, se você não conhece o Planner, você pode acessar o nosso site, que tem lá diversas capas, né? E ano que vem vão ter os novos planners, então fica aí com a gente nesse sentido. Eu queria, então, pedir algumas considerações finais para vocês sobre todo esse tema de metas com Deus, como se organizar e como viver esses últimos 6 meses do ano colocando as metas em prática. Eu acho que, assim, as minhas considerações finais são motivação, né? Quais são as motivações para você fazer as metas. Em segundo lugar, lembrar que metas são importantes no ato de Deus, na ação graciosa de Deus de disciplinar o nosso coração, né? Às vezes nós precisamos de metas para que Deus nos ensine a disciplinarmos o nosso coração. Então, se alguém não consegue manter-se fiel na leitura da palavra, por exemplo, é importante criar uma meta, né? Eu quero ler 1 hora por dia, eu quero ler 15 minutos por dia, eu quero ler 2 capítulos por dia, 1 capítulo. Criar essa meta, talvez Deus vá usar isso para ensinar a disciplinar o coração, né? E em terceiro lugar, se parou, não desanime, né? Tem mais 6 meses ainda do ano, você não precisa esperar o próximo ano para recomeçar as suas metas, ao contrário, comece hoje mesmo, né? Se são metas boas, se elas são edificantes, comece hoje mesmo. Bom, eu acho que fazendo um apanhado geral de tudo que eu disse é realmente entregar para Deus as metas que você tem no seu coração, né? E com certeza ele vai filtrar o que é uma meta que vai ser importante para você, que vai te beneficiar, e uma que às vezes é só para o seu ego mesmo. E aí, depois desse filtro, eu acredito que as chances de você conseguir cumprir essas metas vão ser muito maiores. Mas ainda assim, se não der certo, que você peça sempre a ajuda de Deus para continuar. Deus, não estou com força, realmente me ajuda, porque é só pela tua capacidade. E eu acho que a gente também nunca deve esquecer de quem a gente é e o que a gente tem. Eu queria pedir licença aqui para ler. Lembra que eu falei nas 70 referências bíblicas lá? Mas claro que eu não vou ler 70 versículos. Mas até porque eu não terminei de escrever ainda os 70. Eu devo ter escrito uns 40 por enquanto. Então, assim, claro, né? Se é o que nós somos em Jesus e se é o que nós temos em Jesus, é a partir do Novo Testamento. Então, de Mateus até Apocalipse, tem essa lista de versículos bíblicos, e eu fui grifando, e eu fiz a lista das palavras. Eu gostaria de ler essa lista, vai ser rapidinho, apesar de ser bastante coisa. Mas, assim, o que nós somos em Cristo? São coisas que a gente não deve esquecer.
tudo isso eu não estou inventando, não é coisa da minha cabeça. Está de Mateus até Efésios, que eu não cheguei até Apocalipse ainda. Mas, assim, de Mateus até Efésios, foi só isso que eu consegui descobrir, digamos, que nós somos em Cristo. São coisas que a gente já sabe, mas quando elas são colocadas uma em cima da outra, numa forma de lista, ou uma do ladinho da outra, você fica assim pensando, gente, eu sou tudo isso em Cristo. E, assim, às vezes eu não me enxergo assim, por causa de baixa autoestima, por causa de algo que alguém falou para mim num momento duro e, né, eu interpretei de uma maneira ruim, me deixou mais para baixo ainda, ou por causa da voz do inimigo mesmo. Então, assim, vou começar essa lista aqui. O que nós somos em Cristo? A gente nunca deve esquecer disso, gente. Sal da terra, luz do mundo, nascidos do Espírito, ramos da videira verdadeira, amigos de Jesus, escolhidos para dar fruto, testemunhas dele, filhos dele, justificados, aceitos por Deus, mortos para o pecado, vivos para Deus, libertos do pecado, predestinados à imagem do Filho de Deus, chamados, glorificados, mais que vencedores, parte do corpo de Cristo, santificados, chamados para ser santos, parte do povo de Deus, salvos, santuários de Deus, templo do Espírito Santo, comprados por preço, vivificados, o bom perfume de Cristo, transformados de glória em glória, nova criatura, justificados pela fé, crucificados com Cristo, filhos de Deus, herdeiros por Deus, livres, mortos para o mundo, santos e irrepreensíveis diante dele, filhos de adoção para Deus, selados com o Espírito Santo da promessa, possessão de Deus, criados para boas obras, trazidos para perto dele, concidadãos dos santos, membros da família de Deus, edificados para a morada de Deus no Espírito, luz no Senhor, filhos da luz, membros do corpo de Cristo. Gente, isso é só até Efésios. Eu nem cheguei ainda. E quando chegar em Apocalipse, tenho certeza que essa lista vai dobrar. E assim, por último, essa lista é bem menor, mas não menos importante, o que nós temos em Cristo. A gente nunca deve se esquecer do que a gente tem em Cristo. Vida eterna, rios de água viva jorrando do nosso coração, coragem, poder, redenção, paz, uma vida completamente dedicada a Ele, união com Cristo Jesus, libertação da lei do pecado e da morte, bênçãos que Ele guarda para o seu povo, o Espírito mandado por Deus, a mente de Cristo, vitória, a certeza de que estamos unidos com Cristo, o ministério da reconciliação, palavras da reconciliação, liberdade, todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes, graça, remissão dos nossos delitos, herança, assento nas regiões celestes, ousadia, acesso ao Pai. Amém, gente. Amém. Tudo isso é o que nós somos e temos em Cristo. Gente, é precioso demais. Assim, você pode ler esses versículos isoladamente e você vai sentir coisas muito especiais lendo tudo isso isoladamente, mas você lê isso um atrás do outro, você percebeu o tanto que você tem, o tanto que você é em Cristo, é realmente algo muito... chega a ser... Não tem palavras para exprimir, é muito precioso. Amém. Que nós possamos, criar as nossas metas com sabedoria, perguntando para Deus, deixando Deus fazer esse filtro e lembrando de tudo isso, Lu? De quem nós somos, o que nós temos. Então, muito obrigada por vocês terem participado aqui com a gente hoje, foi muito bom. Espero que vocês tenham gostado também e continue conosco toda semana, quinta-feira, às 8 da noite, nós temos o Pão Diário Cast. E também não esqueça, mais uma vez, de nos acompanhar nas redes sociais. Instagram, Pão Diário Oficial, Facebook, Pão Diário Oficial, YouTube, Pão Diário Brasil e o nosso site, pãodiario.org. E se você quiser conhecer o player e nossos outros materiais, publicações pãodiario.com.br. Muito obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima.